Fala rapaziada, tamo aí, mais um vídeo reagindo no meu canal. A Deep Web na Rússia é sinistra. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, deixa a sugestão aí. Eu tô fazendo quase que diariamente live na Twitch, no YouTube, então chega com nós. E é isso, Contei aqui no canal sobre a história do maior mercado ilegal que a Deep Web já viu. Um site russo com 17 milhões de usuários registrados que movimentou mais de 5 bilhões de dólares e que mudou pra sempre a maneira de traficar drogas na Rússia. Esse site era chamado Hydra. E no final daquele vídeo eu falei que as autoridades tinham prendido um suposto chefão de tudo isso, um cara chamado Dmitry Pavlov, só que tinha algo muito estranho nessa história. Não existia nenhuma foto do homem e o governo nunca mostrou as provas contra ele. Pois é, depois que eu publiquei aquele vídeo, a justiça russa concluiu o processo que se arrastou por mais de 6 anos fora dos holofotes e o resultado veio à tona. O Pavlov nunca foi o chefão da Hydra, ele era basicamente o cara do TI. O verdadeiro dono dessa história era um cara autodenominado Deus e Chefe que comandava uma rede de tráfico em quase 60 regiões da Rússia e que em dezembro de 2024 se tornou um dos primeiros criminosos da Deep Web a receber a pena perpétua. No vídeo de hoje eu vou contar essa história atualizada aqui pra vocês, vou contar pra vocês quem tava por trás desse site gigantesco e também como ele mudou a maneira de traficar drogas na Rússia, basicamente criando um sistema de logística novo que deixou as autoridades perdidas. Então deixa o joinha aí embaixo se você curtiu o vídeo, se inscreva se você é novo por aqui, se inscrever e deixar o like me ajuda muito, principalmente nos primeiros dias que o vídeo tá indo aqui no ar, então deixa o joinha aí pra poder me ajudar. E agora vamos ao nosso assunto. Antes de tudo, deixa eu te situar rapidinho no tamanho dessa parada. Quando o Alphabet, um dos mercados mais famosos da Deep Web, foi derrubado, ele tinha por volta de 400 mil usuários registrados. O Silk Road, o mercado mais lendário de todos, tinha 150 mil. A Hydra teve simplesmente 17 milhões de usuários registrados. Ela sozinha chegou a concentrar cerca de 80% de todas as transações de criptomoedas ligadas a mercados da Deep Web no mundo todo e recebeu mais ou menos 5,2 bilhões de dólares em cripto desde 2015. Isso não é um mercado legal da Deep Web, isso é uma empresa de logística do crime e é assim que ela funcionava. A Hydra foi fundada em 2015 e, diferente dos mercados ocidentais, ela não dependia dos correios para entregar as encomendas. Ela criou um exército invisível de entregadores chamados de Cladmen. Quando um cliente fazia um pedido no site, esses entregadores escondiam as drogas em locais específicos, marcados por GPS, tipo numa árvore oca, arbustos, caixas de transformadores, enfim. Depois da compra, o cliente recebia as coordenadas, fotos e instruções, tipo vá até a entrada norte do parque e procure debaixo da árvore, da terceira árvore à esquerda. Na época, o esquema ficou conhecido como o Pokémon GO das drogas. E a Hydra levava isso tão a sério que existia uma bíblia dos entregadores, um guia de 26 páginas fixado nos fóruns da plataforma, ensinando o esconderijo ideal, ensinando como se comportar na rua, como escolher os melhores locais, e tem até descrições tipo lugares onde o cliente precisa esticar a mão para poder alcançar. Áreas perto de escolas, cemitérios, delegacias e condomínios eram proibidas. Dentro do site, cada loja pagava um aluguel mensal que ia de 100 dólares a 1.000 dólares, e para ganhar o selo de vendedor confiável era preciso ter pelo menos 1.000 transações e manter as reclamações abaixo dos 7%. A Hydra chegou a ter uma equipe própria de químicos para testar a qualidade dos produtos vendidos, e os resultados eram postados num subfórum com gráficos, análises e fotos. Se o vendedor não atingisse a qualidade necessária ou tentasse enganar os clientes, era banimento instantâneo. Sim, um site da Deep Web tinha de fato um sistema de controle de qualidade. E quem eram esses entregadores? Basicamente qualquer um que tivesse um veículo, fosse considerado confiável pelos administradores e pagasse um depósito inicial de uns 6.000 rublos para a loja que ele fosse operar, usando métodos de pagamento anônimos como Bitcoin. O pagamento também vinha por meio desses métodos, com comissões que variavam de acordo com o tipo e peso da droga. E para deixar tudo ainda mais blindado, primeira vez que eu ouvi de Bitcoin foi num filme, mano. E não era tão alto assim. Podia estar rico. O entregador nem encontrava o vendedor para poder pegar a mercadoria. Ela também era deixada num esconderijo. Então era basicamente uma caça ao tesouro generalizada, onde ninguém conhece ninguém. Isso dificultou demais o trabalho da polícia. Diversos jovens entraram nesse esquema e, como cada um fazia normalmente uma entrega de cada vez, mesmo quando alguém era pego, eles não tinham quase nenhuma informação para entregar sobre para quem eles trabalhavam. Esse esquema de logística por si só foi revolucionário para a forma como a Deep Web funcionava. Você descentraliza ao máximo e evita que alguém abra a boca. Porém,
Porém, esse sistema ficou tão popular que criou outro grupo de pessoas, chamados de buscadores. Os buscadores eram os ladrões dos entregadores, basicamente eles sabiam mais ou menos locais que poderiam ser os pontos de entrega da Hydra e roubavam a mercadoria antes que o comprador chegasse. Afinal, se o cara da droga sumir, ele vai fazer o quê? Chamar a polícia? E foi basicamente nesse esquema que o site chegou ao topo da Deep Web, deixando as autoridades russas sem saber por onde atacar, até que veio 2018. Em 2018, a investigadora sênior da polícia, Eugênia Shishkina, foi assassinada na porta de casa, e as autoridades descobriram depois que a morte dela tinha sido encomendada através da Hydra por cerca de 1 milhão de rublos, por um criminoso que queria vingança por uma apreensão que ela tinha feito. Investigando o caso, as autoridades foram descobrindo uma verdadeira toca do coelho. No levantamento foi revelado que entre 2016 e 2019, a Hydra sozinha lucrou 5 vezes mais que todos os mercados da Deep Web do Ocidente somados. E o estrago ia além do tráfico. A corrupção policial explodiu de um jeito que a antiga divisão de drogas da Rússia, a FSKN, passou a ser chamada pela mídia e pela população de agência do cartel de drogas, com policiais e agentes presos por operar esquemas de proteção para vendedores. Hoje a Rússia tem mais gente cumprindo pena por crime de droga do que por qualquer outro delito, superando até os casos de assassinato, e boa parte dessa transformação passa direto pela Hydra. A Hydra também não subiu no trono pacificamente. O Ramp, que é uma versão russa da Silk Road fundada em 2012, tentou eliminar a concorrência com o ataque de DOS. A Hydra não só resistiu ao ataque, como expôs a identidade dos administradores do Ramp. E quando um operador deles foi preso na Grécia graças ao vazamento, o prejuízo de 170 milhões de dólares faliu o site de uma vez por todas. É aquilo, né? Eliminando a concorrência. Mas como todo dia uma casa cai, a vez da Hydra também chegou. Em 2020, o Ministério do Interior russo anunciou uma unidade especial para combater o tráfico online. E o governo aprovou uma lei de soberania da internet, que indiretamente apertou o cerco contra o Tor e a Deep Web no país. Enquanto isso, do outro lado do mundo, autoridades europeias e americanas perseguiam a hospedagem do site. As autoridades descobriram que os servidores ficavam numa empresa à prova de balas, que é como eles chamam as hospedagens que não conferem o que os clientes estão colocando no ar e ignoram as solicitações da polícia. Até que um funcionário dessas empresas resolveu confessar onde ficavam os servidores em troca de imunidade. E assim, em abril de 2022, os servidores da Hydra foram encontrados e apreendidos na Alemanha, numa operação conjunta da polícia alemã com agências americanas. Pela primeira vez em quase 7 anos, o maior mercado da Deep Web ficou fora do ar. Poucos dias depois, as autoridades russas anunciaram a prisão de Dmitry Pavlov, apontado na época como o suposto fundador da Hydra. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também apresentou acusações contra ele, incluindo conspiração para distribuir narcóticos e lavagem de... Pô, mano, é um bagulho que não sei se é muito conhecido pelas pessoas, mas esses bagulho de hacker, de não sei o que, mano, a Rússia é muito forte, filho. Caralho, os caras picam em bagulho de computador, mano. Que isso, como é que pode, mano? Mais que a China, esses bagulho assim. Bagulho do mal. Olha lá ele. Mas, não só do mal, mas bagulho de hack. Dinheiro. E foi aqui que eu parei na primeira vez que eu contei sobre esse caso. Na época, eu falei que essa história... A Rússia e, surpreendentemente, o Brasil também. Mas o Brasil mais pra golpe, mano. Não sei se é muito conhecido pelas pessoas, mas... tem muitos golpes que existe em volta do mundo que foi criado no Brasil, muito esquisita. Cadê a foto do homem? Cadê as provas? Como é que o dono do maior mercado criminoso do planeta é um cara que ninguém nunca nem viu? Muita gente, incluso eu, achou que ele era um bode expiatório. Só que agora descobrimos a função dele nisso tudo e também quem são os seus chefes. Segundo o Departamento de Justiça americano, o Pavlov era dono de uma empresa de hospedagem chamada Prong Service, que também atendia pelo nome de All Wheel Drive e 4x4host.ru. E era essa empresa que administrava os servidores da Hydra desde 2015. Ou seja, o Pavlov não era o chefão do cartel, ele era mais um administrador de TI da operação, um cara importantíssimo pra estrutura, claro, afinal sem servidor não tem site, mas ele estava muito longe de ser o topo da cadeia. Enquanto o mundo inteiro olhava pra Pavlov, a polícia russa já tinha há anos uma investigação separada correndo em sigilo, uma investigação que tinha começado devagar, quase parando e que ia revelar realmente quem mandava nesse esquema. Guardem essa informação, essa investigação começou bem antes da queda do site. O nome dele é Stanislav Moisev, um morador de Khimki na região de Moscou. Nos fóruns e nos aplicativos de mensagem, ele nunca usava o próprio nome. Ele operava com pseudônimos de figuras conhecidas do crime russo e entre os próprios funcionários ele se apresentava com um codinome bem sutil, Deus e Chefe. Segundo a investigação russa, a organização de Moisev operava em quase 60 regiões da Rússia e também na Bielorrússia, com subdivisões regionais autônomas que cuidavam de toda a cadeia, a produção, a embalagem, o transporte e a distribuição. A gangue tinha laboratórios próprios produzindo mefedrona, anfetaminas no geral, todo tipo de variação de cannabis
cannabis e outros diversos medicamentos. E quando a produção própria não dava conta, eles simplesmente importavam. Lotes prontos de droga chegavam de países vizinhos da Europa e até da África. Moisev recrutava funcionários por meio das redes sociais e aplicativos de mensagem, e os candidatos passavam por uma checagem de segurança antes de serem admitidos. Os aprovados assinavam um contrato com bônus por desempenho e multa por indisciplina. Tinha até um fundo de poupança interno, onde os participantes depositavam um percentual ali dos salários. Tinha também departamento financeiro para cuidar do lucro e do pagamento, departamento de software para cuidar da segurança na internet, enfim, literalmente uma empresa. O cara basicamente montou uma startup do tráfico com plano de carreira e previdência privada. Eu queria muito tá zoando, mas tá tudo no processo. E a cereja do bolo, para se comunicar com os compradores e as subdivisões, eles usavam um aplicativo de celular criptografado, criado especialmente para a operação, que ficava disfarçado de calculadora no telefone. Era por ali que eles passavam as coordenadas de GPS, as fotos e as descrições das drogas. Os caras picam, mano. E agora, como é que pega um cara desse? A resposta bem curta é que é com muita dificuldade. A investigação inicial ia devagar, a estrutura era criptografada, os entregadores não conheciam os vendedores por sua vez não conheciam os chefes e todo mundo se comunicava por aplicativos também criptografados com codinomes. Cada ponta que a polícia puxava, o fio arrebentava antes de chegar em alguém importante. Até que a investigação ganhou um impulso de uma vez quando incursões coordenadas na Rússia e na Bielorrússia, em buscas feitas em casas, garagens e laboratórios, descobriram quase 1 tonelada de narcóticos ilegais, junto com carros, casas e outros ativos ligados à gangue. Com as apreensões, a estrutura desmoronou. O Moisev e os principais membros da gangue foram detidos ainda no fim de 2018, e aí começou uma das partes mais malucas dessa história. O processo criminal virou um monstro de 400 volumes de documentos e levou 6 anos para chegar num veredito, e ele ocorreu inteiramente em segredo de justiça. Presta atenção nesse detalhe, o chefão foi preso em 2018 e o site continuou no ar, crescendo, inclusive batendo recorde de faturamento até 2022, quando as autoridades alemãs encontraram servidores. A Hydra ficou 4 anos rodando a todo vapor, mesmo com um maluco atrás das grades. A estrutura que ele ajudou a construir era tão autônoma e descentralizada que não dependia mais de ninguém, nem mesmo dele. Sim, em 2 de dezembro de 2024, o Tribunal Regional de Moscou finalmente deu a sentença. Prisão perpétua para Stanislav Moisev, e os 15 cúmplices julgados junto com eles pegaram penas de 8 a 23 anos, com multas que somaram outros 16 milhões de rublos, além do confisco de carros e imóveis. Pra você ter noção do peso disso, a prisão perpétua é uma pena raríssima na Rússia para crimes que não envolvem assassinato ou terrorismo. Então com certeza foi um recado. E bom, nos meses seguintes a Hydra continuou fazendo jus ao seu nome. Depois da queda, uma nova geração de mercados russos brotou para disputar o espaço vazio, todos operando com o mesmo sistema de entregadores e esconderijos por GPS que a Hydra criou. Ou seja, do ponto de vista das autoridades, a situação até piorou. Antes era um site gigante concentrando tudo, e agora são vários espalhados brigando entre si, com ataques DDoS e se multiplicando a cada queda. É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreve. Comenta aí sugestão de você quer que eu reaja. Eu tô fazendo vídeos na Twitch. Vídeo não, live, perdão. E no YouTube quase todo dia. Valeu.